Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, eu sou Amanda Luz e estou aqui hoje para a gente conversar no meu canal sobre o poder da arquitetura nos consultórios de saúde. E eu chamei a minha arquiteta e amiga Lucimar Gomes. Primeira pergunta, Lu, por que eu devo me importar com a arquitetura? Então, Amanda, é um prazer estar aqui, né? Mas, assim, a arquitetura é algo que muita gente confunde os conceitos, né? Muita gente acha que é só tratar a estética de um ambiente, de uma fachada, de uma casa, mas não. A arquitetura é muito mais do que estética. A arquitetura, ela engloba N fatores. Quais são esses fatores? A estética, a funcionalidade, o uso, né, a atividade para a qual foi feito aquele local. Então a gente tem que pensar em N fatores. A gente vai discorrer um pouquinho mais, né? Mas é só para dar essa breve introdução. Então, assim, é para desmistificar que a arquitetura só trata com a estética. Sim. Tá bom? Então não é só olhar o externo. Não. Tem muito mais camada aí de coisa para a gente poder trabalhar e explorar. Muito mais. Agora a pergunta que não quer calar: é caro investir em arquitetura? Depende. Ai, meu bolso. Depende muito do que vai ser tratado. Por exemplo, quando a gente vai construir do zero, né, que é pegar um terreno básico, é um quadrinho branco. Então, vai depender muito. A gente vai ter que tratar os alvarás na prefeitura, para construção, para liberação, o projeto, os complementares, o projeto arquitetônico, os complementares que é engenharia civil, estrutura, fundação, iluminação, hidráulica, elétrica. Então, N fatores. E tem a parte estética, que é os materiais de acabamento que costumam ser mais caros. Então, vai depender muito do que você vai fazer. Se for uma reforma, se for um retrofit, se for uma construção do zero, então vai depender muito, Amanda, tá? Então você já dizer que é algo que é barato. Ela pode se encaixar em qualquer bolso. Sim. Tá? É só saber o tamanho do meu projeto. Sim. Eu, enquanto fonoaudióloga, como você deu o exemplo, pensando no fonoaudiólogo, se ele quiser construir uma clínica do zero, é um pouco mais caro. Se ele quiser alugar uma sala vazia ou uma sala já com estruturas, ele quer somente tratar alguns pontos, ou seja, vai variar o tamanho do meu sonho e do meu objetivo. E do que você tem inicialmente para começar. Às vezes você é um profissional recém-formado, você não tem muito como investir naquele momento. Então, você vai partir do básico com a sala mais básica, mas você vai trazer a arquitetura, o design de interiores para te ajudar, pelo menos, a deixar aquele espaço mais funcional, um pouco mais, com a estética um pouco melhor, né? Sim. Para atrair seus clientes também, né? Então... Ou seja, acabei de pegar meu canudo, ou já tenho 5 anos de profissão, vou partir para o meu consultório, eu preciso me importar com a arquitetura e eu preciso investir em arquitetura como eu puder. Sim, né? Dentro do meu planejamento. Isso. Seja através de um capital de giro com o banco, seja através de financiamentos com o banco. O que a gente está querendo trazer para vocês nesses 2 primeiros pontos, você precisa pensar em um projeto com arquitetura. A visão de arquitetura atualmente tem sido muito democrática. Em que sentido? Que ela tem que ser acessível para qualquer pessoa. Essa é uma palavra legal, acessibilidade. Acessibilidade. E acessibilidade em N sentidos também. Sim. Acessibilidade em relação ao financeiro, acessibilidade em relação a qualquer tipo de pessoa utilizar aquele espaço, né? Que é a acessibilidade. Muito importante. Que é importantíssimo nos ambientes. Pessoas com deficiência visual. Mas a questão da acessibilidade financeira é algo que tem se aberto muito, porque para te desmistificar essa questão de que a arquitetura é cara. Né? É só pra quem é rico. Não. É só pra quem, filho de médico. Não. Então vai fazer sua clínica, tá tudo muito bem encaminhado. Não. Então a gente também tem a questão da arquitetura popular para adequar. Você vai adequar o bolso do cliente ao projeto, não o projeto ao bolso do cliente, né? Entendi. Ou é o contrário que eu falei? Não, você vai adaptar a arquitetura ao bolso do cliente, né? O quanto o cliente tem para investir, você vai adaptar aquilo ali. Olha, a gente tem tais materiais que a gente pode trabalhar. Se tiver um pouquinho mais de dinheiro, a gente vai trabalhar com materiais melhores, né? Um pouco mais a estética. Então, a gente consegue adaptar, tá? Eu já começo a entender que é um conhecimento inegociável. Eu não tenho como brincar em negociar com a arquitetura. Não. Se eu tenho um sonho, se eu tenho um projeto, se as coisas são bem organizadas dentro de você, você precisa ganhar força, ter muita fé em Deus, né? E se movimentar e acreditar que é possível, sim, fazer algo com qualidade. Na realidade, eu vou refazer minha frase.
Só vai ser possível fazer com qualidade, na minha opinião, e olha que eu já tive 3 consultórios com a presença de um arquiteto. Sim. Arquiteta, sabe? Porque para mim... É porque, na verdade, nossa profissão é o desmistificar realmente, né? A nossa profissão veio com muito tempo trabalhando só a questão de estética. O pessoal acha que é só estética, mas não é isso. É trazer a funcionalidade para o espaço, adaptar o espaço para o usuário em si. Então, o arquiteto ele tem uma visão maior do como vai ser o layout, do como vai ser a iluminação, do como vai ser melhor. Tem os cálculos de iluminação, por exemplo, que a gente se preocupa. Não é só colocar uma luminária e acabou. A gente vai fazer o cálculo. Olha, essa iluminação aqui está adequada para os olhos, não vai incomodar. Então, o tipo de luminaria vai ser adequada para aquele espaço. Então, assim, a gente vai além, né, Amanda? Um profissional que fica ali naquele consultório 12, 16 horas. Justamente. Né? A questão da luz, do clima, a questão também importante da acessibilidade que a gente comentou. Como que eu, enquanto fonoaudióloga, vou saber o tamanho de uma porta para um cadeirante passar? Perfeito. Como que eu sozinha vou me preocupar na identificação do chão, do solo, para aquela pessoa com deficiência visual passar? Perfeito. Então, tudo isso, um profissional que estudou, né, que detém o conhecimento, vai te auxiliar. Isso. Então, a gente está te incentivando. Perfeito. Quebra os preconceitos para que você possa ter sucesso no seu projeto, no seu sonho. Perfeito, é justamente isso aí. Como eu consigo transmitir a minha imagem através da arquitetura? Pronto, a arquitetura também ela se preocupa com a questão da comunicação visual. Então, a gente tem áreas correlatas que são além da arquitetura em si, né? A gente pega a parte do design de interiores, que já é algo englobado, que é uma outra profissão, designer de interiores. É diferente de arquitetura. É um pouco diferente. O design de interiores está dentro da arquitetura. Então, o arquiteto ele pode ser um arquiteto de interiores, como eu trabalho também com arquitetura de interiores. Então, assim, só que assim, o design ele já é um profissional um pouco mais específico para a área de interiores. Ele não pode intervir tanto como arquiteto, mas é uma solução também que o cliente pode ir atrás para tentar baratear um pouquinho o projeto, tá? Sim. Mas assim, em relação à imagem do fonoaudiólogo ou de qualquer outro profissional, tem as áreas correlatas, que são o visual merchandising, a questão mesmo do brand, né? Que você tem que tratar, porque isso está correlato. Por exemplo, se eu vou fazer uma fachada, eu tenho que me preocupar com a logomarca do cliente. Eu vou chegar para o cliente e falar, olha, sua logomarca, acho que você poderia adaptar, modernizar um pouquinho mais, porque isso vai chamar mais a atenção do cliente, né? Vai se preocupar um pouquinho mais com essas questões também do brand, do visual merchandising, porque isso transmite uma imagem melhor lá fora, né? Para sua clientela, para sua futura clientela. No caso de uma clínica de fonoaudiologia ou de algo da área de saúde ou qualquer outro tipo de comércio, qualquer outro tipo de atividade. Então é importante sim. A gente tem essas áreas correlatas, trabalhando com marketing, com visual merchandising, o vitrinismo nos shoppings, né? A gente tem profissionais. Aquela loja que a gente está programado para não comprar, mas quando a gente passa na frente da loja, as coisas estão tão bem organizadas. Tudo é muito bem pensado. Tem alguém ali por trás, capturando aquele cliente. O vitrinista, né? Que é um arquiteto também, muitas vezes, ou em design de interiores, que é formado para essa área, para tentar justamente chamar a atenção do cliente, porque você não consegue rodar um comércio se você não chamar o cliente para vir para sua loja, né? Então, a gente pode, sim, assim como a área de saúde, as outras áreas precisam, sim, dessas áreas correlatas. Precisa assim, do acompanhamento do marketing, da questão da comunicação visual, de sinalização das salas. Por exemplo, você pega uma sala, ela tem que estar informando, tem que ter uma logomarcazinha, tem que ter uma plaquinha informando ali, ó, aqui é o banheiro, aqui é a sala, sabe, Amanda? Então, assim, tem que se preocupar também. Não é somente chegar e acabou, tá? Não é somente arquitetura. Tem outras questões que as pessoas precisam estar ligadas e que para isso o arquiteto já vai direcionar. O arquiteto tem esse olhar um pouco mais geral de tudo, né? O arquiteto, ó, aqui você precisa contratar uma empresa de comunicação visual para a gente melhorar. Então, vamos lá fazer uma logomarca, fazer uma plaquinha, né? Então, assim, são coisas que o arquiteto tem um pouquinho mais de uma visão geral, tá bom? Nessa fase que eu quero transmitir a minha imagem através da arquitetura,
eu lembro que a gente sentou no projeto para você me entender, né? E ali o arquiteto, ele vai capturando a personalidade. Isso. Olha, a Amanda é funcional, ao mesmo tempo ela também gosta de coisas sofisticadas, mas também não é algo tão glamouroso assim, pela funcionalidade que puxa muito mais a característica dela. Então, nessa fase de projeto com o seu arquiteto, ele vai capturar a sua essência. Porque quando o cliente entrar na sua clínica ou no seu consultório, você precisa transmitir algo mais orgânico, né? É isso que as pessoas estão comentando muito hoje em dia. A importância do briefing, né? Que a gente chama de briefing. Que é aquele primeiro contato com o cliente, né? Em outras áreas também é utilizado o briefing, mas o briefing de arquitetura é essencial para qualquer tipo de projeto, seja residencial, comercial, institucional, escolar. A gente precisa do briefing, por quê? O briefing é um alinhamento dos gostos do cliente com a arquitetura. Então a gente vai fazer como se fosse uma entrevista bem geral. Você vai no fundo ali de uma casa. O audiólogo é como se fosse a anamnese. Também. Quando você fez comigo, me lembrei muito disso. Também, porque é retomar, né? Todo o seu processo. Captar todas as informações. Então, assim, a gente faz uma anamnese com o cliente, né? E de todas as áreas. Eu vou pegar um apartamento, eu faço esse briefing também. Pego todos os gostos, quantos moradores vão morar, se tem bichinho, se gosta de planta, quais são as cores e quanto tempo você vai permanecer em cada ambiente. Então eu faço como se fosse uma entrevista de várias folhas muitas vezes, para a gente conhecer o cliente melhor, para a gente tentar adaptar os gostos do cliente na arquitetura. A gente tem que tentar ao máximo captar a essência do cliente. A gente não pode colocar a nossa característica no projeto, é o contrário. A gente tem que colocar a característica do cliente, os gostos do cliente no projeto. E tentar criar uma harmonia. Por exemplo, o cliente não gosta da cor cinza. Sim. Mas vamos supor que a cor cinza vai ser a cor de 2025. Mas o cliente gosta da cor verde. A cor verde não é a tendência, mas é a cor do cliente. Então, eu acredito que você entraria ali tentando adaptar. E muitas vezes mostrar, por exemplo, quando se trata de partes mais técnicas, aí eu tenho que, olha, isso aqui não é o correto. Por exemplo, em ambientes de saúde, que são ambientes mais controlados, que precisa muitas vezes de alvará da Anvisa, de outros, né, de vigilância sanitária, etc. São ambientes que são mais controlados. Então, quando passa da parte técnica, eu falo assim, olha, isso aqui já é um pouco mais técnico, eu vou te explicar para você entender o porquê que eu estou colocando tal coisa, o porquê que eu estou indicando tal material. Um indicativo. Muitas vezes a gente tem que seguir por rigor, né? Existem coisas que vão ser negociáveis e tem coisas que não vão ser negociáveis. Então, assim, só que muitas vezes a gente adapta, né, Amanda, essa questão dos gostos. Então, eu falo claro para o cliente, olha, isso aqui eu não vou poder mudar por conta disso, disso e disso. Vou mostrar para ele e explicar o porquê. Mas muitas vezes eu vou falar, olha, a gente consegue adaptar, né? O arquiteto, o certo mesmo do arquiteto, ele sempre adapta aos gostos do cliente, jamais colocar a marca do arquiteto no projeto. Ou seja, flexibilidade é a palavra de um arquiteto que é ético, né? Sim, é o correto, né? Jamais eu vou colocar... Eu, como arquiteto, eu gosto de cinza, não sei o que, palhinha, madeirado, mas assim, o cliente às vezes não gosta. O cliente às vezes gosta de espaços coloridos, então eu vou adaptar os espaços coloridos dele, que ele pensa, porque assim, a pessoa que vai utilizar aquele espaço, ela tem que se sentir bem. Então jamais eu vou tentar impor algo que eu me sinto bem para um cliente que muitas vezes não vai se sentir bem com aquele espaço. Então o cliente ele tem que se sentir a questão do pertencimento, que a gente chama, né? Pode ser em qualquer tipo de ambiente, o pertencimento não é só na casa, no ambiente de trabalho, em tudo. Você tem que se sentir pertencida naquele espaço. Lembrando que você vai trazer uma experiência a esse cliente, né? Eu transmito a minha identidade naquele projeto, mas pensando também como o cliente vai viver essa experiência. Na experiência do usuário, que é algo que está sendo muito assim, tratado na arquitetura. Porque a experiência do usuário muitas vezes é tratada assim com outras áreas, né? Mas na arquitetura também tem a questão da experiência do usuário. O usuário tem que se sentir bem no espaço. Se eu entrar em um espaço e não me sentir bem, não for bem recebida, eu não volto nunca mais. Eu tenho uma coisa muito séria comigo. Eu ia para dentista, né? E sempre tive a preocupação de procurar saber se aquele espaço era bem limpinho, bem arrumadinho, etc. Porque tinha um preconceito.
Com outras clínicas, assim, com outras áreas de medicina também. Mas com dentista tinha uma coisa assim, não, vou olhar se a clínica é boa. Sim. Eu preciso me sentir bem na Sim. clínica para poder fazer um tratamento. Por quê? Principalmente se tratando de áreas de saúde. Muitas vezes as pessoas têm pânico, muitas vezes, de ir em um consultório, de ir em um hospital. Aí você entra no ambiente que já tem uma música tranquila. A cor influencia, a iluminação é aconchegante, então isso tudo é uma experiência para o usuário. Você paga além do que você deveria, muitas vezes, sim, mas está vivendo uma experiência tão boa que você paga feliz. Paga. E paga mesmo. O cliente precisa se sentir bem. Isso chama atenção. Se o cliente se sentir bem, é certo de que ele vai voltar naquele espaço. É certo de que muitas vezes ele vai indicar. Olha, aquele espaço ali, aquela clínica, aquele consultório, aquela lanchonete me recebeu muito bem, tem um espaço muito aconchegante. Ele vai influenciando outros. E é certo que ele vai te respeitar. Demais. A gente tá ouvindo muito falar sobre posicionamento, sim, né? Sim. Então não é vender algo falso, aquilo que você não é. Sim. Mas quando você se encontra, você expressa a sua real identidade. Isso. Com flexibilidade de projeto. Sim. Você faz com que o seu cliente, te respeite. Bom demais. Isso é muito bom. Traz a fidelidade, né, do cliente para aquele espaço. Traz outros clientes para você, você é bem promovido lá fora. E isso tem estudos que mostram claramente, comprovam. Se você é bem recebido em um restaurante, é certo de que as pessoas vão ficar ali fidelizadas. Eu, quando gosto de um restaurante, volto várias vezes. Eu só quero comer naquele lugar. Sim, então, porque o visual, porque o funcional, porque também o orgânico te capturaram para fidelizar naquele serviço. O tratamento, o ambiente, tudo isso é influenciado. Então, a arquitetura também está preocupada com essas questões. Relacionada com isso. Também, com a experiência do usuário. Tem a experiência do produto também, né? Que no certo ponto é um produto, muitas vezes, quando você compra uma casa. Um serviço é um produto. É um produto, né? Então, assim, é essa preocupação também que o arquiteto tem que ter, né? Então, você vê que não é somente aquilo ali, eu vou construir, vou reformar e acabou. É só pintura e acabou, não. Tem N fatores que influenciam na arquitetura, né? Então, vamos falar de obra. Amo! Quero que mais de obra. Quantas pessoas vão estar envolvidas em um projeto? Vamos lá. Depende do porte do projeto. Se for um projeto de reforma, por exemplo, de um consultório, você vai pegar um quadrinho branco, uma salinha sem nada, né? Vai depender muito do que foi feito naquele briefing, né? A gente vai fazer o levantamento todo do que vai ser feito e a depender do briefing a gente vai direcionar as pessoas que vão trabalhar nessa obra. Quais são as pessoas? Vamos lá, a gente vai para pintura, né? Gesso. 2. Gesso que eu falo é forro, né? Pode ser de gesso, de madeira, etc. Uma pessoa que trata de iluminação. 3. Uma pessoa que trata de hidráulica. Pessoa que trata com revestimentos de parede, piso. Também 5. Né? Pedreiro, né? Em geral. Então, eu estou falando pontinhos bem específicos. Aí você vai para um ambiente, por exemplo, que precisa de um tratamento acústico. Já tem que ir para um profissional que trabalha com acústica. O arquiteto ele tem um conhecimento básico da acústica. Ele consegue muitas vezes. Mas, por exemplo, se for um auditório, aí já tem que ter um profissional mesmo da área, porque envolve física, envolve matemática, para fazer todos os cálculos de reverberação, de ondas e etc. Então, peraí. Eu posso ter um projeto pequeno, médio ou grande. Sim. Eu vou ter pessoas envolvidas aí no exemplo que você deu, basicamente 6 pessoas, né, envolvidas nesse projeto, no mínimo. E você deu o exemplo do auditório. Mas pensando na área da fonoaudiologia, eu posso ter um projeto pequeno, pode. Eu posso ter um projeto médio, eu posso ter um projeto grande. Porém, se esse projeto, seja pequeno, médio ou grande, tiver uma influência de acústica, já traz uma complexidade que pode trazer uma forma igualitária para um projeto grande. Estou errado nesse pensamento? A nível de custo, o que eu quero dizer, Lucimar, se eu vou alugar uma sala e que eu percebo que essa sala acústica é muito ruim para exames auditivos, ou até um dentista, ou uma área de saúde que você vai conversar com seu paciente, mas a rua tem um trânsito muito grande, enfim, será que não seria melhor escolher um outro ambiente do que você fazer uma melhoria acústica naquele lugar? É sobre isso que eu quero dizer. Será que essa melhoria acústica iria trazer uma complexidade para um projeto grande? Como trazer como pensar nessa funcionalidade? Eu não consigo pensar nisso sozinha, eu preciso ter um
arquiteto. É sobre isso que eu estou conversando com vocês. Isso. Então não é só pegar seu dinheirinho ali e fazer um cálculo de 12 meses de aluguel ou do investimento do seu projeto de compra de um local. Existem conceitos e conhecimentos específicos que não lhe cabem, não lhe pertencem, que você vai precisar criar, tirar os preconceitos para fazer essa ponte com o arquiteto. Perfeito, Amanda. É bem isso aí. Então, você fala da questão do porte, muitas vezes assim, o cliente já tem aquele espaço alugado, ele já está com um contrato, muitas vezes chega para mim, já estou com um contrato assinado. Sim. Qual é a função do arquiteto? A gente adaptar, fazer melhorias, tentar chegar ao máximo de um projeto perfeito. Ok. Muitas vezes não vai ser alcançado pelas questões de intempéries. Quais são as intempéries que a gente fala? O próprio ambiente, né? Às vezes não contribui, né? O local, onde está localizado aquele projeto. Então, assim, a função do arquiteto é tentar chegar ao máximo possível de um projeto ideal, de um projeto certo, correto e funcional, tudo funcionando corretamente, sabe? Então, assim, eu não vou dizer a você que a pessoa, é porque ali está muito ruim a acústica. Você chega para o cliente e fala, olha, o local onde está localizado sua clínica, o seu consultório, por exemplo, ele não está em um local muito bom e tal. Vamos fazer alguns testes, vamos fazer alguns estudos. E dá para fazer uma melhoria. Dá para fazer melhoria. Perfeito. Sempre dá para fazer melhoria. Era isso que eu queria saber. Sempre dá. Agora, essas melhorias podem ser custosas, tá? A depender do nível que você queira do seu projeto, elas podem sim ser custosas. Aí cabe a você, eu como profissional, como arquiteta, falar para o cliente, olha, isso aqui vai custar tanto para você, tá? Bota na balança, vê se você realmente prefere investir tudo isso, né? Ou você prefere mudar de lugar. Então, o certo é você sempre deixar claro para o cliente, né, a realidade. Você não pode esconder nada do seu cliente. Sim. Sempre seja, assim, o certo do profissional é sempre ser aberto. Falar, olha, isso aqui não vai caber para o seu projeto. E essas realidades técnicas vão trazer, na minha opinião, né, vão refletir nas possibilidades reais que estão relacionadas com investimento com dinheiro. Perfeito. É o que mais influencia, não adianta né? Só sonhar, não, né? Não. Entre o sonho, eu vou ter a realidade técnica e o conhecimento ali, enfim, as minhas possibilidades. Isso. Mas a função do arquiteto, como eu falo, é tentar adaptar, tentar chegar ao máximo possível de um projeto ideal. E sempre deixar claro para o cliente, olha, isso aqui não vai ser viável para você. A gente na arquitetura tem estudo de viabilidade. Quando a gente vai começar um projeto do zero, a gente sempre faz o estudo de viabilidade. Quais são os estudos de viabilidade? A localidade, a gente faz o estudo, vê se a prefeitura libera para aquela atividade. Se for, por exemplo, uma clínica, que você vai abrir uma clínica, né, com várias salas e tal. Você comprou um terreno e quer construir uma clínica. Você tem que estudar, o arquiteto faz o estudo do local, junto com a prefeitura, com a legislação, ver se aquele consultório pode ser implantado naquele local. Então a gente faz esse estudo de viabilidade de terreno, viabilidade do solo, viabilidade de todos os fatores, porque possa ser que seja exigido, por exemplo, um estudo de vizinhança, que a gente, né, tem vizinhos no meu redor e eu preciso saber qual é o impacto da minha construção com os ambientes dos vizinhos. Então, Amanda, assim, a visão de um arquiteto sempre é fazer esse estudo de viabilidade. A viabilidade financeira em uma sala comercial que muitas vezes você pega para rodar um consultório pequeno de 27 metros quadrados é o quê? Fazer aquele estudo 3D, ver o que vai ficar bom, fazer todo, né, todo acompanhamento. Tem elevador nesse prédio? Perfeito. Aí você pega seu dinheirinho ali, peguei uma sala, você sozinho, sem um estudo, né? Isso. Sem uma visão de um arquiteto. Tem elevador? Não. Como é que o seu paciente, né, vai chegar lá? Com um idoso, com uma pessoa com algum problema, né, de locomoção, vai chegar. Então, tudo isso, o arquiteto, muitas vezes, ele tem que abrir o olho do cliente, né, e sempre mostrar. O certo é esse. Esse estudo de viabilidade, eu falei da construção do zero, mas ela também é aplicável em uma sala de 27 metros quadrados. Sim. Mostrar para o cliente, olha, aqui tem elevador, aqui está tranquilo em relação à acústica, a gente vai precisar melhorar um pouquinho, vamos fazer um estudo 3D, vamos fazer um estudo de layout para saber se vai caber os móveis, quantas pessoas você vai poder atender. Então a gente tem que fazer esse estudo de viabilidade, entendeu, Amanda? Okay. Eu não vou dizer a você que é assim, o quão custoso é para cada projeto, porque isso vai depender muito, da arquitetura depende muito de todos os outros fatores complementares à arquitetura. E investir no seu sonho não tem preço. Não.
Porque vai ter preço quando você se decepciona com aquilo que você sonhou. Perfeito. Sozinho vai ser mais fácil você se decepcionar. Com certeza. E vai pagar caro. E no final das contas, quem paga é você mesmo. Muitas vezes a gente se depara com, por exemplo, regularização de um imóvel, regularização de um consultório. Sim. Que muitas vezes o cliente, por exemplo, se for um consultório, vamos lá, de um médico mesmo, que exige o alvará da vigilância sanitária, Anvisa e outros alvarás. Aí muitas vezes o cliente não se preocupou, fez todo o investimento por conta própria. Quando chega lá, a Anvisa não libera, vigilância sanitária. Que dor de cabeça. Não liberou porque não está adequado para um espaço de saúde. A gente está falando de investimentos assim de no mínimo 40, 60 mil reais. Sim. Isso é aplicado em qualquer tipo, seja consultório de psicologia, fonoaudiologia, consultório de dentista, médico, de qualquer fator. Se você muitas vezes investiu e não olhou todas as questões que estão por trás, muitas vezes vai te levar no prejuízo, porque aí você vai ter que parar, por exemplo, parar a obra. Se a pessoa não se preocupa, por exemplo, com a alvará de construção, a prefeitura foi lá e embargou a obra, vai ser, às vezes, muitas vezes, o dobro do que você gastaria para liberar o alvará de início. Aí, para você regularizar, você vai gastar o dobro para regularizar a sua obra. Então, assim, muitas vezes é melhor você contratar um profissional que tenha uma visão um profissional que tenha uma visão mais geral de todos os processos, de todos os fatores que influenciam. Muitas vezes isso vai sair mais barato do que você agir por conta própria e depois lá na frente você se deparar com alguma questãozinha, né, que possa aparecer, que sempre aparece. Meu Deus! Então atenção aí, hein, gente? A gente está falando de desenho, a gente vai falar de layout, como fazer, como ler. O que é isso? Olha só, você sozinho sabe ler um layout? Bom, então assim, um dos estudos da arquitetura é a questão do layout, né, que é justamente a questão da circulação, da disposição dos móveis, onde vai ficar cada coisinha, como é que vai ser a circulação para uma pessoa, para uma criança, para uma pessoa com algum tipo de... O encanamento entra aí? Sim. Onde fica meu cano de água? Se eu bater um prego e espirrou, que nem desenho animado. Também. Tudo isso influencia. Então, assim, a gente tem que fazer esse estudo prévio de layout, como é. A gente vai ver o que o cliente quer. O cliente quer um consultório levando para o seu lado. Um consultório de fonoaudiologia. O que eu vou precisar de um consultório de fonoaudiologia? Quais são os móveis que eu vou precisar de um consultório de fonoaudiologia? Vou precisar de uma cabine, vou precisar de uma mesa de atendimento, vou precisar de uma cadeirinha para uma criança, vou precisar de uma recepção. Então, a gente vai fazer todo o estudo de layout. Isso é o estudo de layout. Dos fluxos, circulações, junto com os mobiliários, junto com iluminação, que eu posso, aqui, por exemplo, eu posso colocar uma mesa porque eu tenho um ponto de energia que eu vou conseguir puxar uma luminária. Sim. Então, tudo isso faz parte do estudo de layout, tá? Perfeito. Então, a gente precisa desse estudo de layout para trazer uma melhor funcionalidade no ambiente, né? Trazer uma melhor circulação, os fluxos bem resolvidos. Se for um hospital, por exemplo, se os fluxos não estiverem bem resolvidos, a vigilância sanitária embarga, porque precisa estar com isso tudo muito bem resolvido. Por onde vai sair o lixo orgânico, por onde vai sair o lixo químico hospitalar, que é confinado, né, que não pode ser qualquer pessoa para manipular, por onde, por exemplo, em um restaurante, por onde entra um alimento que vem do mercado, vai para a higienização, depois vai para a cozinha, é armazenada na câmara, é armazenada nos armários, depois tem o fluxo de preparo dos cortes, do cozimento, do preparo do prato em si para levar para o cliente. Então, tudo isso é um layout. É um estudo. É um estudo de layout. Eu estou levando para viés de restaurante, de clínica, etc., para você entender como é importante estudar isso tudo. Então, assim como você, que é profissional de saúde, estudou, você parou para se dedicar. Por que imaginar que sozinho você conseguiria dominar uma área, tocar seu projeto, sem você ter alguém te auxiliando, te instruindo? Sim. Então, o estudo de layout é importante sim, viu? É essencial. A gente está falando, pessoal, sobre o poder da arquitetura nos consultórios de saúde. Então, além do visual, além do externo, o
que eu posso pensar naquele olhar invisível? Então, além da estética, é o que a gente está comentando agora, além da estética, como eu posso desenvolver o meu olhar para o invisível e o que seria esse invisível? Meu Deus! Vamos lá, o invisível muitas vezes a gente, eu vou fazer a nomenclatura dos projetos complementares, que a gente chama, os projetos complementares de arquitetura, que são os projetos que auxiliam a arquitetura. São os projetos de iluminação, os projetos de acústica, os projetos de condicionamento climático, né, de climatização do ambiente, de acessibilidade, tem a parte da hidráulica, tem a parte da comunicação visual. Elétrica entra aí. Elétrica também, né, que é a iluminação e elétrica em conjunto. Então, essas são as matérias que a gente chama de complementares, vai complementar a arquitetura, porque a arquitetura, ela, muitas vezes ela se atém à questão de alvenaria, né, a parte construtiva, a parte da idealização dos espaços. Que é o visual. Né, a parte da estética, dos acabamentos, né? Então, assim, tem as partes complementares da arquitetura, que muitas vezes o arquiteto, ele não tem, a depender do porte da edificação, ele não tem um aval, muitas vezes, para fazer esses dimensionamentos, por exemplo, um dimensionamento de parte elétrica. Aí eu tenho que chamar um profissional, um engenheiro elétrico, um profissional, um técnico conhecido, né? Uma empresa especializada para fazer esses projetos de elétrica e de iluminação para mim. Né? Eu, como arquiteta, muitas vezes eu não tenho um conhecimento total dos materiais de acústica. Então, eu tenho que chamar um profissional especializado em acústica. Muitas vezes é um arquiteto, só que ele é especializado em acústica, porque ele vai ter um pouco mais de conhecimento. Então, são essas matérias que são essenciais, né? Os escopos essenciais para a arquitetura, que complementam a arquitetura. Sem elas, a gente não consegue trabalhar. Né? O arquiteto ele tem um conhecimento geral de todos esses escopos que a gente chama, mas muitas vezes tem coisas muito específicas que a gente precisa, assim, do aval e da ajuda, do dimensionamento do profissional, de um projeto complementar. Tá? E esse invisível, a gente precisa se preocupar, porque a gente não tá vendo, mas ele incomoda para o cliente, a experiência do cliente. Ele chega em uma recepção, onde ele não encontra de forma acessível um ponto de energia para ligar o celular dele, nossa, que desconforto. E é essencial. E muitas vezes, justamente quando a gente faz esse estudo do layout, Amanda, muitas vezes na disposição dos fluxos dos móveis, a gente já vê, aqui eu como arquiteto, olha, a pessoa vai ficar sentadinha aqui, ela vai provavelmente talvez precisar de um ponto de elétrica ali para poder carregar um celular. Ela não vai precisar levantar para procurar no outro canto do ambiente uma tomada. Então aí você já vê a importância desse estudo de layout, porque a gente se atém sim à questão da iluminação. O cliente vai ficar sentado aqui. Se eu colocar uma luminária bem debaixo dele, talvez um pendente, né? Vamos lá, um pendente embaixo dele vai trazer incômodo para ele. Então, assim, a gente tem essa preocupação do estudo do layout, né? E eu, como profissional, eu vou dimensionar, olha, aqui vai ter esse mobiliário e aqui eu vou precisar de um ponto de elétrica. E aí eu vou pro profissional dimensionar esse ponto de elétrica para mim. Eu, como profissional de arquitetura, eu vou dimensionar, vou falar assim, olha, aqui são os pontos de elétrica, aqui eu vou precisar desses pontos de tomada, os pontos de interruptor, vou precisar dessas luminárias, eu vou precisar que a luminária, tal tecla da luminária acenda, tal tecla do interruptor acenda tal luminária. Então, assim, esses projetos complementares são essenciais. E na visão do arquiteto, ele tem uma visão mais especializada, né? Mais apurada, justamente para pensar nisso tudo. Por isso a importância do estudo do layout e depois da ajuda do profissional para dimensionar. Porque eu, como arquiteta, eu posso ter um conhecimento, mas talvez tenha um equipamento lá que vai pegar uma carga muito forte de energia. Então, o profissional especializado vai dimensionar. Olha, aqui eu vou precisar de uma fiação um pouco mais grossa, um pouco maior, né? Uma Aí dimensão, vai entrar os envolvidos na obra que a gente comentou. Que é justamente esses projetos complementares, né? Você tem que fazer a nível de projeto primeiro e depois o profissional que vai executar, que a gente chama de projeto executivo, né? Primeiro a gente planeja, que são os projetos legais, e projeto preliminar, né? E depois é o projeto executivo, que é aquele da obra mesmo, o projeto todo detalhadinho que a gente vai passar para o profissional executar. Olha, aqui vai ter esse ponto de elétrica, vai ter tal dimensionamento de fio e tudo mais. Então, assim, é essencial sim. O arquiteto tem uma visão geral de tudo, mas muitas vezes precisa dos profissionais especializados para nos ajudar. Por exemplo, eu, como arquiteto, não tenho um aval de prédios de mais de 3 pavimentos construir por conta própria. Eu já preciso de uma ajuda de um engenheiro civil. Eu posso, até 3 pavimentos eu consigo construir, porque o conselho me dá o aval para isso.
Mas se eu passar de uma construção de 3 pavimentos, eu vou precisar de um outro profissional, que é o engenheiro civil. O engenheiro civil vai precisar de um engenheiro elétrico. O engenheiro elétrico vai precisar de um engenheiro especializado em elevador, que é o engenheiro mecânico, Sim. sabe? Então uma coisa vai puxando a outra. O arquiteto ele tem a visão geral do que vai ser preciso, por isso a importância, né? E nessa quebra de conceitos, de paradigmas, é importante você falar isso, porque a educação, ela traz esse acesso à mudança de vida das pessoas, Sim. eu digo de forma socioeconômica, Sim. e eu acredito muito nisso. Sim. Mas existem ainda alguns conceitos e valores embutidos nesse profissional que cresceu muitas vezes vendo o avô construindo prédio em Salvador, Bahia, Brasil. Isso é muito comum, as pessoas constroem as casas e duram 20, 30 anos, 50 anos. Se você perguntar, teve um engenheiro aqui? Não, teve um pedreiro muito bom. Isso. Mas não significa dizer que as fatalidades não vão acontecer. Sim. Né? Pelo contrário, na época de muita chuva, o que a gente percebe é a prefeitura tentando trabalhar para minimizar as possibilidades de tragédias. E eu quero concluir dizendo, tira essa ideia, essa experiência, talvez, que você teve familiar e cultural, desse seu projeto e sonho que você tem para agora. Você precisa abrir a mão mesmo e investir de forma inteligente em um conhecimento que você vai adquirir através do especialista, que é o arquiteto. E te digo muitas coisas, assim, coisas que eu pego, assim, geralmente, quando eu for fazer um projeto de interiores, muitas vezes, né? Projeto, né, da parte mais estética, mais bonitinha da arquitetura. Muitas vezes eu me deparo com construções que foram feitas por pedreiros, que são construções ótimas, são seguras, mas não houve o cuidado do estudo do layout. Porque ele não tinha. Não tem conhecimento. Então, às vezes, eu pego uma cozinha, aí eu vou fazer a disposição da cozinha. Eu sei que uma cozinha ela precisa formar um triângulo ou uma área linear. Eu preciso que a geladeira, a pia sempre esteja no meio entre a geladeira e o fogão. Ela pode ser linear ou ela pode ser triangular. Então, assim, eu tenho esse estudo porque fica melhor o funcionamento da cozinha. Só que assim, um pedreiro, muitas vezes, ele vai pegar, vai ter uma cozinha, às vezes o pedreiro com o cliente, né? Vai fazer uma plantinha ali básica na canetinha. No papel e no lado. Mas aí ele não pensa, olha, aqui nessa parede talvez eu vou precisar de um armário. Aí quando eu vou colocar o armário, Amanda, eu tenho os impeditivos. Muitas vezes não cabe colocar um armário do jeito que o cliente quer. Você entende? Então, assim, o arquiteto não, o arquiteto ele faz a solução por completo. Ele pensa não só na parte construtiva, nessa questão do layout, ele já pensa, poxa, aqui vou ter um armário de tal tamanho, então essa parede aqui eu vou precisar de um reforço, essa parede aqui eu tenho que ter uma espessura mínima, um tamanho mínimo para eu poder colocar um armário, sabe, Amanda? Às vezes eu pego cozinhas que são impossíveis de trabalhar com armário. Armário aquele armários de cozinha, os planejados, Nossa. Né? São impeditivos, porque não tem um espaço de circulação suficiente, não são espaços que tem janela, que eu não consigo encaixar de jeito nenhum que o cliente queria. Agora, pensando em pia, lembrei de um problema. Vamos para casos da vida real. Casos da vida real. Então eu tenho minha sala de consultório, de atendimento, e eu preciso ter uma pia. Isso. Mas no estudo de layout a gente viu que não tem como. O dono da sala é uma sala alugada, não permite construir uma pia. Isso. E aí, o que eu faço? Qual a solução? A gente pensou na pia portátil. Pensou na pia portátil, que foi uma solução a priori. Como não é uma área, a fonoaudiologia, ela não exige algo muito certinho em relação a uma pia em si física, instalada fixamente, né? Mas precisa se ter por conta da higienização, do esteto. A gente teve um impeditivo, né? Um impeditivo de não poder, o dono da sala não nos permitiu de fazer quebra na parede que é toda de drywall, que era algo mais simples, mas a gente teria que puxar a tubulação, quebrar revestimento do banheiro para puxar essa tubulação. Então a gente não teve essa autorização por parte do cliente, e aí a gente pensou em outra solução, que é o meu papel, né? Pensar nas soluções possíveis, assim, eu vou dar a solução, Amanda, tem tal solução. Muitas vezes, assim, quando o cliente vai escolher um espaço, é importante, muitas vezes, você, desde o início, já levar um profissional, por exemplo. Contrata um arquiteto desde o início. Por isso que eu trouxe esse exemplo. Contrata um arquiteto, porque ele vai ter uma visão. Olha, aqui a gente não vai poder quebrar a parede, então já é um impeditivo. Se você quer ter uma piazinha, então vamos lá. Quer ver outra coisa legal e bacana pra vocês? Começou a obra. Antes de começar a obra, instale câmeras. Por
que você vai instalar câmeras? Para você acompanhar a obra. Também. Então você está lá trabalhando paralelamente, você tem uma equipe de 6 pessoas, 7 pessoas, 10 pessoas entrando e saindo do seu consultório, da sua clínica. Você instalando câmeras, opa, fulano de tal teve lá tal dia, fulano de tal tá lá fazendo isso. Você consegue monitorar, é claro que conversando até com a própria equipe, olha, pessoal, instalei as câmeras, a gente vai estar conversando. Então hoje os recursos tecnológicos nos deixam mais tranquilos. Perfeito. O seu sonho é possível e precisa ser tranquilo. Perfeito. E é importante, é justamente isso, tentar alinhar, a arquitetura está justamente presa nisso, para estar alinhando todas as circunstâncias, né? A gente tem que prever. É a análise dos riscos, né? Na pior hipótese possível do que pode acontecer. Então, a gente sempre tem que estar prevendo isso. E o arquiteto é importante estar nessa. Desde o início, assim, você vai adquirir uma sala, chama lá uma pessoa para fazer uma consultoria para você. Essa sala aqui não é tão boa, você vai ter que investir um pouquinho mais. Você vai ter que investir um pouquinho menos. Essa sala aqui é ideal para você, para atender tanto fluxo de pessoa, um local, por exemplo, de pilates. Você tem impeditivo, você quer atender o máximo de pessoas possíveis. Então, assim, você levando um profissional para fazer uma análise prévia do espaço, ele vai te dizer, olha, que a gente consegue colocar os equipamentos, consegue atender tantas pessoas. Antes de você alugar, muitas vezes, o espaço de comprar ou de comprar um terreno. É importante que muitas vezes, antes de comprar um terreno, por exemplo, você leva um profissional para ver aquele solo. A gente faz um estudo de solo, vai sustentar? Faz um estudozinho de solo, vê qual é a solução. Esse terreno aqui não é tão bom e tal. A gente já tem algum feeling, né? Assim, ou seja, amenizar. Não confie em si mesmo. Não confie apenas em si mesmo, né? Vou lá, vou comprar o terreno, vou fazer. Não, vou lá, vou abrir a sala. Tenha um acompanhamento profissional de pessoas. A gente entende do sonho do cliente, mas muitas vezes o sonho pode ficar frustrado por conta disso, né? Porque muitas vezes não fez essa análise prévia com um profissional, seja de que área for. Pode ser assim em outras áreas também que a gente pode aplicar, mas em si a arquitetura, que é a minha área, você precisa sim ter pelo menos essa consultoria no início. Olha, isso aqui vai ser viável, isso aqui não vai ser viável. Sim. É aquele estudo, né, que eu falei, o estudo de viabilidade de projeto. Isso para qualquer tipo de projeto. É importante sim ter esse profissional junto com você para sua melhor escolha, para você não se frustrar. Às vezes quer comprar uma sala, o dono não permite nem trocar piso muitas vezes. Você vai alugar uma casa, às vezes o dono da casa, a gente se depara com isso, né? Casa alugada, você não pode fazer melhorias nenhuma na casa, não pode fazer nada. Aí você muitas vezes fica frustrado, eu queria morar aqui e tal, a casa é boa, mas eu não consigo fazer porque o dono não me permite. Então é importante, viu, Amanda? Muito importante. Vale a pena investir na arquitetura. Demais. Agora, é verdade que o cliente paga pelo ambiente? Enquanto eu tô te perguntando isso, eu tô me lembrando de uma coisa engraçada, pessoal. Eu fui no dentista e desde a recepção até a sala do consultório, eu fui extremamente pressionada com a experiência que eu vivi. Então, na recepção, eu já coloquei uma proteção de pé. Tinha uma música ambiente me deixando bem calma e tranquila. O cheiro do lugar era bom, a atendente parecia uma terapeuta, a voz muito suave. Fiz a anamnese ali, enfim, prévia, uma consulta de 40 a 50 minutos, olhando nos meus olhos sem parar. Nossa. Uma televisão apresentando as coisas, fomos para a sala do dentista, me colocou numa cadeira super moderna, subi, olhei para o teto, vi uma tela. Uma tela com paisagens lindíssimas. Perfeito. E o cheiro continuava, e a música continuava, fez a avaliação, simplesmente uma limpeza dentária, troca de amálgamas, R$4.400. Quase que eu pago naquela mesma hora. Porque, assim, realmente, pra mim, me capturou. Sim. Então, é verdade? Sim. O ambiente, ele é capaz de fazer isso com o cliente? Você paga além do que você deveria pagar? E quando eu digo pagar além, é com todo respeito, né? Porque quando eu digo respeito, é porque o ambiente tá me fornecendo uma experiência. Isso. Cabe a mim verificar se é isso que eu quero. Perfeito. Ou se eu quero balancear ali no meu orçamento, né? Com o meu filho. Perfeito, Amanda. Hoje a gente pega muito nessa questão da experiência do usuário, né? Então, isso é importantíssimo. Pelo amor de Deus, isso é essencial para qualquer tipo de projeto. Na verdade, para qualquer coisa na vida, você como empreendedor de qualquer área, você precisa investir nessa questão do estudo de experiência de usuário.
O usuário, muitas vezes, ele vai muito pelo visual. A gente, né, eu pelo menos sou assim, eu vou muito pelo visual. Eu vou muitas vezes em um restaurante porque eu passo assim e vejo que o ambiente é bonito e tal, é aconchegante, a iluminação é boa. Então, isso cativa o cliente. Então, você tem que estar independente de que área for, você tem que estar preocupado com essa experiência do usuário, isso cativa o cliente. Você entrar em uma loja, por exemplo, em uma loja de roupas, você vê que a iluminação tá boa, tem aquele cheirinho, sabe, Amanda? Aquele aroma olfativos, né? Tem a parte sensorial, que é a questão do visual, né? Que mexe toda com a experiência sua, assim, que você fica vislumbrada e aquilo te cativa, né? Isso na psicologia tem estudos, né? Neuroarquitetura e etc, voltada para a minha área de arquitetura, que é a neuroarquitetura. A gente estuda essas partes sensoriais da arquitetura. Então, como a arquitetura pode influenciar na mente, né? E isso é importantíssimo para qualquer área que você esteja empreendendo. Para a questão de consultório, né, são as cores. Como é que as cores estão, assim, colocadas na sala? As cores, assim, estão te acalmando? Em hospitais, por exemplo, em ambientes de consultório, de medicina, etc. A gente faz os estudos com cores mais claras, com cores mais sóbrias. O porquê? Para acalmar o cliente. Sim. Imagine você colocar um vermelho em uma sala de uma clínica. Não tem cabimento, né? Até porque tem os estudos das cores, né? A psicologia das cores que a gente fala. Mas em ambientes, por exemplo, de saúde, você vai colocar cores calmas, porque ali já é um ambiente que muitas vezes traz pavor para a pessoa já tem medo de estar ali em um ambiente de saúde. Por exemplo, em uma sala de ressonância. E ela está num momento da vida muitas vezes vulnerável. Precisando. Isso. Ela está indo lá precisando então, assim, de algo. Perfeito, Amanda. Então, assim, a iluminação influencia, as cores influenciam no ambiente, influenciam no seu paciente, no seu cliente. Pode ter certeza que é algo que você tem que investir muito. Assim, investir muito no sentido, assim, de colocar com força, assim, no sentido, assim, de priorizar essa questão da experiência do usuário. Porque isso cativa o cliente. Ele vai promover por conta própria a sua marca sem você pagar para ele. Se você vai em um restaurante, você é muito bem recebido, o ambiente é muito bom, a comida é muito boa, é certo que você vai voltar naquele restaurante, é certo que você vai muitas vezes promover aquele restaurante para os seus amigos. E o restaurante termina tendo uma clientela maior. E isso também é na área de saúde, né? O cliente é bem recebido, o local está bem, né? Com a limpeza bem higienizado, com a limpeza adequada, a iluminação está boa, é um espaço bem receptivo. É certo que seu paciente vai voltar, vai se sentir bem acolhido, ele vai se sentir calmo. Então, tudo isso é influenciado na arquitetura também. É muito importante essa questão da experiência do usuário hoje. Porque se você não tiver a experiência do usuário, muitas vezes o cliente some. Se eu for em um lugar que está sujo, que não sou bem recebida, principalmente, se eu não sou bem recebida, eu vou em um médico. Se o médico nem olha para o meu rosto, eu jamais volto. Eu já tive experiências assim. Não, Lu, gente, eu ia pagar pro dentista. Não, eu falei pra você, eu falo pra vocês, eu ia pagar. Eu não paguei porque eu tô em fase de projeto. Sim. Então eu ponderei no meu planejamento financeiro. Mas a experiência foi tão boa que ele merece o valor. Justamente. Então essa é a palavra. O cliente paga dizendo você merece. É aquele cuidado, né? Sim. O cliente se sente assim, poxa, ele teve tanto cuidado com isso aqui. Às vezes até um docinho, uma balinha, sabe? Manda na recepção, alguma coisa assim. Isso cativa o cliente. Isso tudo você tem que pensar. E a gente, como profissional da área de arquitetura, eu penso nisso também. Eu penso muito na experiência do usuário. Sim. Né? Então, assim, eu penso no espaço que o cliente às vezes quer, a depender do ambiente, não em consultórios, mas assim, por exemplo, se for uma clínica de estética. Eu vou lá, o espaço instagramável. Eu penso nisso aqui. Poxa, o cliente vai fazer um procedimento estético, vai querer tirar uma foto depois. Óbvio. Né? Um salão de beleza, ela vai querer tirar uma foto. Então, por que não investir em um espaço instagramável? E já é uma oportunidade para o marketing da sua... Também. De certo ponto, o cliente vai tirar foto ali, tô no tal salão, tô em tal clínica de estética. Então, assim, isso tudo influencia. E isso é muito bom para o seu negócio, você investir, porque vai aumentar a sua clientela, vai aumentar a fidelidade, né? Os seus clientes vão querer voltar, vão promover por conta própria, sem você precisar pagar o marketing. Então é importante, tá, Amanda? Hoje em dia, não pense em fazer nada sem também pensar na questão da experiência do usuário. É importantíssima. Experiência do usuário. Isso. O que eu não posso deixar de fazer no meu projeto? Na sua opinião, o que eu não posso? Ó, você fez tudo... Você não vai fazer tudo, mas não consegue fazer tudo. Tá. Mas
isso aqui é Sim. fundamental para o seu sucesso. Perfeito, perfeito. O essencial da arquitetura não é em si a estética, tá? A estética é importantíssima, mas não adianta nada você ter uma estética e um ambiente não ser adequado, não estar funcional, não estar com a ergonomia correta, não estar da maneira adequada para o mínimo do funcionamento. Por exemplo, um espaço ele precisa ter um ambiente aconchegante, no sentido assim, aconchegante em relação ao conforto lumínico. É algo que eu acho essencial. Você pode estar com um ambiente nem tão assim produzido, mas você ter uma boa iluminação já vai elevar o seu projeto. Perfeito. Tá? Isso é um ponto que eu sempre levo em conta nos meus projetos. Iluminação. A iluminação ela enriquece muito o ambiente. Não somente em relação à estética, mas também na funcionalidade. O que a gente está querendo dizer parafraseando Sim. a sua fala, eu tenho uma recepção que eu não consigo fazer um móvel planejado. Sim. Mas eu vou numa loja de franquia, aquelas lojas de móveis lá, eu compro algo assim, mas eu penso na iluminação. Perfeito. Porque perfeito. aquele meu cliente vai estar ali na recepção, ele vai estar esperando fazer uma leitura. Isso. Assim, até por conta do conforto também. Nas NBRs que a gente tem, que são as normas brasileiras técnicas, a gente tem especificações, por exemplo, de cada ambiente, qual tem que ser a intensidade de iluminação naquele local. Por exemplo, um escritório tem uma diferença, salas de reunião tem diferença, residências têm diferenças de conforto, né, em relação à intensidade de iluminação. Sim. Um consultório médico é um ambiente que precisa de um pouco mais muitas vezes, a depender da especialidade médica, ela precisa de um pouco mais de detalhe, então a gente trabalha um pouco melhor a iluminação ainda, né? Entendi. Com luz focal e tal. Então tudo isso é estudado. Então assim, coisas essenciais, Amanda, que eu acho que você não deve abrir mão. A questão do layout, estudar o layout, os fluxos, circulação. Isso é essencial. É a primeira coisa de projeto. Não pode abrir mão de jeito nenhum, tá? Posso abrir mão da área instagramável, mas não tenho como abrir mão... Não. Dessa questão do estudo do layout. Se estiver funcionando bem o layout... Posso abrir mão do marketing olfativo, mas não posso abrir mão... do layout. Não pode de jeito nenhum. Esse layout é essencial até para você se prevenir. Quando assim, o cliente chega lá, como é que o cliente chega e você não consegue nem ao menos circular? Um idosozinho não consegue ter uma boa circulação, uma criança também. Então assim, você tem que pensar... cadeirante. Um cadeirante, né? Que são pessoas com locomoção, né? mais que não está, assim, como posso falar, acessível. Então, assim, isso não pode ser aberto à mão. O layout, estudo de fluxo e circulação. Ponto. 3 pontos. Isso. A iluminação é essencial para o seu ambiente, tá? Outro ponto, a questão de acessibilidade. Não abrir mão. Hoje em dia, você não pode fazer projeto nenhum sem pensar na acessibilidade, que é justamente essa... que envolve também esse primeiro ponto da circulação. Como esse indivíduo vai chegar lá, Isso. se ele vai passar pela porta, Isso. se eu tenho cadeira que o sustente... Se eu tenho um local de acomodar o cadeirante, se eu tenho móveis flexíveis que eu consiga tirar uma cadeira e deixar uma pessoa com o cadeirante, por exemplo, eu adequar a cadeira dele, sabe, Amanda? Não precisa necessariamente estar marcado, mas eu consigo mover essa cadeira. Então essa é a importância também do cuidado com os móveis, né? Justamente por essa flexibilidade. A arquitetura trabalha muito com flexibilidade. Você tem que fazer espaços flexíveis, tá? O espaço flexível, por exemplo, se você for fazer, outro ponto importante, pensar nos usuários. Você precisa levantar o seu público-alvo para você pensar se todos os seus públicos-alvos que você está pensando em atender naquele local ou receber naquele local está adequada para o seu ambiente. Você não pode pensar somente em um paciente, por exemplo, no caso de fonoaudiologia, de uma pessoa, de um cliente adulto. Você tem que pensar num cliente como criança, como idoso, como uma senhora, sabe? Estudar as possibilidades. Ou seja, na minha recepção não adianta eu botar um Murano super chique ou umas bolinhas de vidro perigosas se eu tenho uma criança que está ali com uma característica de hiperatividade que pode se acidentar na minha recepção. Perfeito. Então, é muito bonito, sofisticado, mas não é funcional. Ele tem que estar funcional para todos os públicos-alvos que você tem, né? Você levanta os públicos-alvos. Em uma clínica de estética, por exemplo, você não recebe muitas das crianças, então aí você já pensa em botar um negocinho mais sofisticado. Mas se é um ambiente que é para todos os tipos de usuários, você tem que pensar em todas as possibilidades. A segurança, principalmente, Amanda, o que eu falo? Segurança em relação aos materiais escolhidos, né? A questão de quadros, justamente esses detalhezinhos, né? Para se quebrar, pode cortar o paciente. Sim. Então tem que ter esse cuidado. Então, foram esses pontos. A questão de iluminação enriquece
tanto esteticamente como funcionalmente, que é essencial para um ambiente, ele está bem adequado, a iluminação, a questão do conforto climático também. Sim. Né? Não adianta querer economizar com um ar-condicionado se você tem 3, 4 ambientes. Isso. Mas aí eu tranco tudo e ligo o ar. Não vai funcionar. E mesmo assim, se você não tem um dinheiro para investir, por exemplo, a área de saúde é mais confinado, que a gente chama, né? Muitas vezes é exigido o ar-condicionado. Confinar, você fala sala fechada. Sala fechada. E que move, tem muitas vezes um ambiente que tem muita bactéria, né? Dependendo da especialidade. Eu estou falando no caso de fonoaudiologia. Então, são ambientes que muitas vezes exigem ar-condicionado, ambientes super frios, né? Sim. Você vai numa sala de ressonância, etc., bem fria. Porque ali existe equipamento que esquenta. Então, você tem que trazer um conforto térmico ali para aquele local. Então, isso é essencial. Mesmo sendo um ventilador, Amanda, você precisa estudar onde é que esse ventilador vai ficar posicionado para não trazer aquele incômodo. Que tipo de ventilador é? Papel. E justamente, é um ventilador turbo que vai... Os cabelos das mulheres vão ficar tudo voando. Então, tem que ter esse cuidado, sabe? O ambiente precisa estar confortável, né, em relação à questão climática, mas você pensar, se for um ventilador, onde vai ficar esse ventilador? Vai ser suficiente? Vai pegar todo mundo? Vai ser suficiente para todo mundo que vai ficar naquela recepção, por exemplo? Se for um ar-condicionado, vai estar muito frio? Não vai esquentar, não vai esfriar o suficiente? Então, isso é essencial. Iluminação, conforto térmico, né, e o conforto... A depender da área, o conforto acústico. Perfeito. Tá? Isso é essencial, pelo menos assim, que você não tenha interferências externas dentro da sua sala. Seja em que tipo de ramo que for, de saúde, e o conforto comércio. acústico é muito importante porque ele vai proteger as informações que estão sendo ditas ali dentro. Perfeito. Então, você está protegendo o seu paciente. Se é uma área, por exemplo, de um ambiente de psicologia, né? Muitas vezes não tem a ética profissional, não pode se expandir. Você não pode ter uma sala feita de qualquer maneira. Tem que ter uma sala, pelo menos, que traga um silêncio, que não expanda as ondas sonoras que são internas dentro daquela sala para fora, né? Você não pode... né, tentar amenizar essa situação. Tentar dar jeitinho. Você não vai ter sucesso no seu ambiente de trabalho dando jeitinho. Uma sala de denúncia, por exemplo, em uma delegacia, ela tem que estar bem confinada em relação à acústica, porque as informações que estão ali são confidenciais. Você não pode extrapolar. Então, você tem que estudar essas matérias que vão ser utilizadas. Por isso que é importante o profissional, porque ele vai ter esse viés. E aí, sim, você trabalhando essa parte de circulação, fluxos, layout, iluminação, a parte térmica, a parte de conforto acústico, Amanda. Se você... É importante que essas áreas estejam atreladas sempre à estética, você sempre procura a estética. Mas, assim, se for você resolver todos esses pontos junto com a estética, perfeito. Mas a gente consegue, sabe, Amanda? Com o mínimo de estética. Depois disso tudo que você resolveu, se você tiver um pouco mais de condição para investir em algo melhor, você vai além. Trabalhando a estética. Melhorar a estética. Mas o principal são esses pontos que você mencionou. Isso, melhorar a estética. Não que esses pontos antes não tenham sido tratados com estética. Sempre tem que estar atrelado à estética, sim. Mas a estética básica. Então a gente estava conversando sobre o que não pode faltar e como eu posso ir desenvolvendo as melhorias ao longo do tempo do meu projeto. Isso. Pensando em dinheiro, Lucimar, para deixar o pessoal mais tranquilo. Sim. Qual o mínimo, o médio e o máximo de um projeto na arquitetura? Amanda, eu vou te falar que depende. Depende muito do seu sonho. Depende do tamanho do projeto. Do seu bolso, Depende do bolso. Isso. A arquitetura, como eu falei, tem que ser democrática, no sentido assim, ela tem que estar acessível a qualquer tipo de pessoa. Então, você tem a preocupação, o arquiteto certo, né? O arquiteto correto, ele tem que estar preocupado sim com o bolso do cliente, tá? Então, assim, muitas vezes você vai especificar algo que o cliente não pode pagar, mas ele pode pagar uma coisa um pouquinho mais inferior, entendeu? Então, assim, vai depender muito do sonho. Eu não vou dizer a você que tem valor fixo, Amanda, porque aí vai depender muito do projeto, né? Do como vai ser feito esse projeto, do quanto tempo o cliente precisa que esse projeto comece a rodar. Então, tudo isso vai influenciar. Se é uma casa que a pessoa precisa construir em 6 meses, ele vai... O arquiteto, por exemplo, o engenheiro, vai falar assim, ó, então, para você ter essa casa em tanto tempo, você vai precisar investir mais.
Então, assim, vai depender muito, Amanda. Eu não vou te dizer um valor, porque não tem esse patamar de valor. Enquanto você fala sobre isso, eu estava aqui pensando que o nosso sonho não tem preço, né? Não. Quando é o nosso sonho, a gente vai lá, a gente trabalha, a gente vai no banco, a gente financia, a gente se importa. Porém, tem que ter investimento com inteligência, conhecimento e sabedoria. É sobre isso que a gente está conversando. E também o essencial é começar. Exatamente. Se não começar, não vai adiantar. Se você só pode fazer tais melhorias naquela sala, uma sala que pelo menos o mínimo suficiente para começar a rodar. Não tenho dinheiro para pagar um arquiteto todo o projeto, eu posso fazer uma consultoria? Eu posso ter uma mentoria? Isso, perfeito. Uma supervisão? Tem maneiras de fazer, né? Eu não posso contratar realmente, não posso contratar um projeto agora, mas eu posso fazer uma consultoria. Mas eu não posso deixar de ter esse profissional. Justamente. Até para te prevenir em relação aos seus gastos, para você não gastar em coisas que não são necessárias, a priori, no início, ou coisas que talvez possam faltar e você não tenha condições de fazer, porque você não pensou naquilo antes. Então é essencial o profissional, sim, seja de que maneira você contratar esse profissional, tá? E começar a rodar. Né? O importante é isso. E depois fazer as melhorias, né? Porque muitas vezes a gente começa pequenininho mesmo, não tem pra onde correr. Mas eu vou começar o pequenininho, mas já no correto, né? Já com a pintura ideal, já com a iluminação ideal, já com o layout ideal, que é o importante. O layout está bem funcionando. Assim, depois, se o layout, por exemplo, você vai fazer móveis fixos, móveis planejados. Se esses móveis planejados foram pensando já no layout, você pode permanecer com aquele mesmo layout, com aqueles mesmos mobiliários, e mesmo assim, depois você pensar em mudar a pintura de uma parede, por exemplo, você consegue. Né, fazer algumas modificações e permanecer com aquele mesmo mobiliário. Então, por isso que é importante, sabe, Amanda? É fazer aquele estudo com um profissional para que você não gaste nem além, nem a quem, né? Você venha perder, no caso do a quem, caso você venha perder dinheiro, né? Ou para não seja, ser dispensado. Sozinho é mais fácil ter prejuízo. Muito mais fácil, muito mais fácil. A gente se depara muitas vezes com os clientes que muitas vezes não contratou profissional do início da construção e chega no meio da obra, a prefeitura vem e embarga porque está irregular, não tem alvará de funcionamento, não tem alvará de construção. Ou abriu um consultório, colocou da maneira como ele esperava, imaginava, mas a experiência do cliente não é boa e você não sabe porque não está tendo tanta, não está conseguindo capturar tantos pacientes. Perfeito. Às vezes a parte externa não está bem trabalhada, não chama a atenção do cliente. Então tudo isso é muito importante. É essencial que você comece, mas comece pelo menos com o mínimo funcionando, né? O essencialzinho, assim, tá bem funcionando, já é um primeiro passo. Tá? A gente conversou sobre o poder da arquitetura nos consultórios de saúde. Muito bom ter você aqui, Lucimar. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Obrigada.